Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, segunda parte do capítulo, a partir do verso 11. E o meu título, A Conduta do Cristão. Nós vamos aprender com Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, qual deve ser a conduta do cristão. Nós somos julgados por aquilo que nós aprendemos e o Espírito Santo está o tempo todo ministrando as nossas vidas. Por isso somos indesculpáveis. Vamos aprender? Queridos amigos, disse Pedro, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem, sai fora, sai correndo das paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a nossa alma. Só lembrar de Gálatas, no capítulo 5, a frequente guerra entre o que o Espírito Santo quer no nosso espírito e o que a nossa alma, a nossa carne deseja. É uma guerra até o fim dos nossos dias. Então ele fala, lembre que há uma guerra. Há uma guerra sim. Nós nascemos numa natureza pecaminosa. Somos resgatados, salvos pela misericórdia de Deus, mas ainda estamos neste mundo, nesse sistema, neste governo corrupto, em que Satanás tem dominado. É aqui que nós estamos, então é aqui que está a nossa luta. A conduta de vocês entre os pagãos, entre aqueles que não conhecem a Deus, deve ser boa, para que quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Olha como é importante esse versículo 12. A nossa conduta diante das pessoas, sejam até nascidos de novo, começando a aprender a respeito da palavra de Deus, sejam aos pagãos, aqueles que não creem em Deus e que nem numa Bíblia pega para ler, sabe quem que eles vão ler? Eu. Vai ler você. Aí a minha conduta vai ser responsável se essa pessoa, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem ouvir uma mensagem, uma pregação, mas ela ler a mim, ela ler a você e ela vai falar, tem algo diferente em você. O que é? Aí tá pronto para pregar a palavra de Deus. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar o que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes, presta atenção, e os tolos não tenham nada que dizer contra mim e contra você. Vivam como pessoas livres, mas não use dessa liberdade para encobrir o mal. Mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Muita informação nesses versículos, mas a primeira delas
É nos dizer que nós devemos ser obedientes às autoridades pelo Senhor. Sabe por quê? Existe sim autoridade corrupta, autoridade que quer mentir, que quer roubar, que quer oprimir, que quer levar vantagem. Corruptos e corruptos. Existem autoridades que se deixam completamente se levar pela vontade de Satanás para este mundo, mas nós devemos ser obedientes pelo Senhor. Mas eu vou colocar uma vírgula aqui, porque está chegando dias muito difíceis para a igreja, como sempre foi, na verdade. Mas agora nós vivemos últimos dias para falar sobre ideologia de gênero. Veja bem, existem autoridades, existem políticos que querem agora educar os nossos filhos, netos. A esses eu vou ser obediente? Ou vou ser obediente à palavra? Eu sou obediente até que, 2 pontos, eu não ultrapasse, eu não infrinja a lei superior de Deus. Isso vale em qualquer sentido. Seja de um filho para um pai, que o pai queira que aquele filho convertido tenha práticas pecaminosas, aí ele vai respeitar pai e mãe? Vai buscar o Senhor, ver o que vai fazer, mas pecar contra o Senhor, não. Pecar por causa de uma autoridade, não. Sabe por quê? Muitos já morreram por causa disso. Muitos ainda morrem por causa disso, da verdade da palavra. Muitos ainda vão morrer por causa disso. E eu vou me calar? Não vou me posicionar? Jesus amava a todos e ama a todos. Mas aceitar o pecado? Não. Continuo amando. Mas respeitar, aceitar é outra coisa. Então aqui fala sobre isso. Sobre respeitar e obedecer às leis. As leis, na sua maioria, ela é para benefício nosso. Como a lei de trânsito, como a lei para que nós tenhamos paz numa cidade, numa vizinhança, a lei criminal. Eu não entendo muito de lei, mas ela é boa. Eu não devo infringir a lei. Agora, se a lei vier para que eu me volte contra a palavra de Deus, aí é hora de se posicionar. Amém? Glória a Deus. Respeitem todas as pessoas. Respeitem. Não é aceitar todas as pessoas. Amem a seus irmãos na fé. Isso aqui já é outra parte. Temam a Deus e respeitem o imperador. Vejam que está usando aqui a palavra respeito. Não uma obediência cega no que nós estamos vivendo hoje. Depois nós temos o título Cristo, exemplo para os sofredores. Aqueles que acham aí que estão sofrendo demais, né? Será que Cristo diria o que para nós? Vamos ver? Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e respeitem não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Veja bem,
Na época que Pedro escreveu essa carta, e era muito comum haver entre o povo judeu, ou mesmo os gentios, aqueles que eram empregados, mas eram escravos, não tinha direitos. Talvez alguns tratassem melhor os seus empregados ou escravos, davam mais direito para eles, mas não era lei. Aí Deus é que colocou, quando nós estudamos Efésios, os deveres dos escravos e os deveres dos patrões. Então tem também a lei para os patrões. Mas aqui ele está dizendo para aqueles escravos que eles fossem obedientes, respeitassem os seus patrões, sendo eles justos ou não. Essa é uma questão muito importante na nossa vida. Sabe por quê? Porque é fácil para um filho obedecer a um pai e mãe amoroso, paciente. É fácil para um empregado fazer tudo certinho porque é muito recompensado e não é cobrado tanto dele. É fácil para uma pessoa chegar na igreja, falar que tem Jesus como Senhor, mas no final faz o que quer? Não, não é assim. Geralmente, quase sempre, nós temos esse desafio. Ser obediente não é somente a mãe e pai cristão. Não é somente a pai e mãe que não bebe, que não usa droga. Respeitar, honrar, não significa compactuar com o pecado daquela pessoa, mais uma vez dizendo. O trabalho, tem pessoas que são verdadeiros abacaxi, difícil mesmo. A palavra é respeite, obedece. É para trabalhar? Vamos trabalhar. É isso que a palavra está dizendo. E ele continua. Se vocês, está falando para os escravos, se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que ele nos chamou. Ele está dizendo assim, se você é obediente a um patrão que é injusto, que é mau, mas recompensa tem para você. Se você é obediente a uma pessoa boa, mansa, tranquila, é muito mais fácil. Mas ser obediente àquele que é injusto, se você está ali trabalhando, fazendo tudo certinho, e aí, além disso está xingando, falando que tá ruim, que tá mal, que tá tudo feio, e você suporta, aqui está dizendo, suporta com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Você, filho, está sendo obediente a um pai e mãe que maltrata, que fala as palavras terríveis, que são injustos. Deus o honrará, Deus o abençoará e serve para todos os segmentos. Pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para suportar como Jesus suportou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado. Olha aí, nós falamos sobre isso na célula ontem. Cristo, o Cordeiro, que serviu para ser o último Cordeiro, porque nasceu sem pecado. E aqui no verso 21 de 1 Pedro 2 diz, ele não cometeu pecado nenhum e nunca disse uma só mentira. Ontem eu falei sobre isso na célula.
É possível passar um dia sem pecar. É possível. Porque Cristo, como homem, que ele se fez homem, ele se esvaziou de si, se fez homem. Ele nasceu sem pecado, foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Ah, mas como isso pode ser possível? Filipenses 4:8, tudo que habite na nossa mente. O fruto do Espírito, amor, paz, benignidade, bondade. Alguns conselhos de Provérbios para ficar mais calado, porque falar demais traz angústia para nossa alma. Deixar a nossa razão, abrir mão da razão para ter paz. E ir crescendo nisso. E crescendo nisso. Os pensamentos podem vir. E eu ainda não pequei. Pensamentos não agradáveis, não bons, eu ainda não pequei. Mas se eu alimentar os pensamentos, eles vão dar uns frutinhos e vai nascer chamado pecado. E o pecado vai dar um fruto horrível chamado morte. E ele termina dizendo assim: quando foi insultado, Jesus Cristo não respondeu com insulto. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado. Cristo levou os meus pecados. Ele não tinha pecado para levar. Ele foi para a cruz para levar o meu, o nosso. Para quê? Para que nós morrêssemos, sepultássemos o velho eu, o pecado, e vivêssemos uma vida correta. Vida correta. Que os outros possam ler sem nem precisar da Bíblia. E depois eles vão se interessar pela Bíblia e pela palavra de Deus. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Antes ele fala aqui, né? Viver uma vida correta, por meio dos ferimentos deles nós somos curados. Ainda temos o benefício de pela fé ser curado, porque Jesus levou sobre si, sendo todo ferido e machucado, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E ele diz que nós éramos como ovelhas perdidas. Como uma ovelha fica indefesa longe do seu pastor? Completamente indefesa. Ela não é própria como um animal que tem garras, que tem presas, que tem um porte muscular, que consegue saltar longe. A ovelha não tem nada disso. Ela é completamente dependente do seu pastor. E como é triste a ovelha longe do seu pastor. Nossa, quanta coisa maravilhosa nós aprendemos aqui hoje. E a minha oração, que eu oro para mim, e eu oro sempre, é que nós sejamos praticantes da palavra, porque Pedro está trazendo para nós, assim, uma prática do que é ser cristão, do que é ser parecido com o Senhor Jesus. Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.